Olá, neste vídeo eu vou mostrar então como criar matrizes elementares no MATLAB. Aqui nesta tabela estão representados um conjunto de funções que o MATLAB possui que permite de forma bastante simples criar um conjunto diferente de matrizes elementares. São então exemplos a matriz identidade, que é uma matriz constituída simplesmente por zeros e com uns na diagonal. A matriz nula, que é uma matriz composta só por zeros. De forma semelhante, existe também a matriz com elementos iguais a 1. A matriz de nones, que são identificados no MATLAB como not a number, são números não válidos, mas também é possível com a função none criar então uma matriz só preenchida por valores not a number. E, por final, uma também que por vezes é bastante útil, que é uma matriz com valores aleatórios. Então eu vou mostrar aqui neste vídeo um pouco sobre a informação destas funções no help do MATLAB e um exercício exemplificativo de cada uma destas tipos de funções e a criação deste tipo de matrizes. Então vamos começar primeiro por simplesmente consultar o help, a documentação do help do MATLAB e verificar então que informação tem sobre estas funções. Então eu selecionei aqui primeiro a função I, então eu fiz na pesquisa aqui da documentação do help pela função I, que tem aqui como descrição a matriz de identidade. E esta função tem então diferentes formas de ser aplicada e com isso criar diferentes tipos de matrizes de identidade. A função mais simples é utilizando a função em que o único dado de entrada é o elemento n. Este n é um valor inteiro e ele constrói com isto uma variável y que vai conter uma matriz de identidade em que o número de linhas e o número de colunas são idênticos, ou seja, este valor que vocês vão introduzir vai ser igual ao número de linhas e o número de colunas. Um outro tipo também útil é a utilização então com um número de linhas e um número de colunas especificados pelo utilizador. Vamos então ver como funcionam estas funções, começando então pela função high, que cria uma matriz de identidade. Eu vou criar aqui uma variável y igual a I e vou experimentar então utilizando só um valor, no caso de variável de entrada, número 10, e ao oprimir o Enter ele dá-me este resultado e eu posso verificar aqui do lado direito no Workspace que ele criou uma matriz na variável y com a dimensão 10 por 10, 10 linhas por 10 colunas. E reparem então, a matriz de identidade criada possui uns ao longo da diagonal e o resto da matriz é preenchida por zeros. Se eu quisesse criar uma matriz de identidade com dimensões diferentes, por exemplo, 10 linhas e 20 colunas, isso também seria possível, apesar de, no caso específico para a matriz de identidade, não fazer muito sentido, na medida em que a diagonal não fica na totalidade preenchida por uns, pois no caso de uma matriz retangular, essa diagonal não fica bem desenhada, assim como uma matriz quadrada. Então este é o exemplo da função high, como ela pode gerar uma matriz identidade. Vou agora utilizar as outras funções, elas têm praticamente o mesmo tipo de estrutura de entrada e saída, apenas vou-vos demonstrar o que é o resultado da aplicação dessas funções. Então, se eu utilizar aqui uma variável diferente e criarem aqui uma função de zeros, se eu introduzir apenas um valor de entrada, desta forma, tal e qual como vocês viram para a função I, ele apenas cria uma matriz com 10 linhas por 10 colunas e toda preenchida por zeros. Se eu quiser posso então alterar, introduzir aqui um valor de
100 linhas e 10 colunas, e ele então vai criar-me, reparem aqui no workspace, uma matriz de zeros com 100 linhas e 10 colunas. O mesmo tipo de, digamos, de utilização é utilizado pela função ones, none e rand. Ou seja, se eu utilizar aqui, vou criar uma matriz mais pequena para ser mais visível, fácil de visualizar. Então esta função, esta variável z agora, eu criei uma função, uma matriz preenchida por uns, com a função ones. Coloquei como entrada 10 e 10, ou seja, 10 linhas e 10 colunas. E ele criou então esta variável, como vocês podem ver, toda preenchida por uns. A mesma forma de criação para a função none. None. Ok? Vem aqui toda ela preenchida por not a number. São valores que não têm, são, digamos, campos da matriz em que não existe um valor real. É um valor, simplesmente não existe valores naquele posicionamento. Inclusive, se vocês quiserem fazer uma experiência só para verificarem o efeito destes nones quando fazem operações aritméticas, por exemplo, se eu fizer none mais 2, o resultado é none, ou seja, qualquer operação aritmética que seja feita com nones vai resultar em nones, ou seja, o MATLAB identifica este not a number como ausência de número e por isso qualquer operação que façam com ele vai resultar na mesma em ausência de número. Por final, a função para criar valores aleatórios, a função rand, então vou chamar aqui a igual a rand, por exemplo, de 5, em que vai apenas criar então uma matriz com 5 linhas e 5 colunas, aqui, então podem confirmar aqui no workspace. E eu posso reproduzir exatamente o mesmo código novamente, logo a seguir, e reparem como a matriz que foi criada novamente aqui pela aplicação do mesmo código gera números completamente diferentes em toda a matriz. Então esta função realmente cria sempre um conjunto de valores aleatórios em toda a sua extensão, digamos, da matriz e nunca repetido com a última utilização desta mesma função. Então, tal e qual, da mesma maneira como as outras funções de criações de matrizes elementares, também esta permite vocês alterarem a entrada do número de linha e número de coluna.